Bom, eu não fui pra Israel, então vou pegar um pão de queijo na água e vou ficar ouvindo vocês falar. Pode ir. Posso dar uma sugestão pro pão de queijo, pra ficar bom? Lá em Israel, comem tudo com hummus e tahine. Mentira, você, eu já amei você. Pera aí, vem aqui. Vou comer um... Esse é um hummusinho? É, hummus com tahine. É feito maravilha. à base de grão de bico e gergelim. Por A que gente tu fala acha que... comida árabe, mas tem muita comida árabe em Israel. Em Israel, é? É, muita. Olha só, qual que é a comida típica de Israel? É a comida árabe? É comida árabe. mesmo? Porque é primo, a galera fica nesse caô hoje em dia de briga, mas veio tudo Gente, eram juntinho. irmãos. Tudo que- filho de a Abraão. linhagem vem de dois irmãos, e é isso que... Vocês querem, gente? Tá servido. É um pão de Vocês queijo com vão me hummus. Nunca comi matar isso se eu na disser vida. que eu não gosto. Ih, Já começou. você não é expurgada da religião? Não sai fora, assim? Não gosta de grão de bico. Mas você comeu falafel lá? Nossa, esse daí... Mas falafel, por favor, você tem que gostar Mas de falafel é maravilhoso. Também não gosta? Não, até como, mas... É maravilhoso, mas depois de uma semana comendo, já não aguentava mais olhar pra cara do falafel. É Eu meu, voltei, já falei assim, eu não quero ver nunca mais. Mas já tô com saudade, já quero comer de novo. Tá falando de comida, cultura árabe, assim, então tem muito mercado árabe, tipo shuk, tanto em Tel Aviv quanto em Jerusalém, que é o mais famoso. É uma delícia ir nesses mercados. É realmente um passeio. Todo Tipo mundo aquele vai. bazarzão, assim, você diz? É feira que tem tudo, né? Uma feira Tem que tem roupa, tem tudo. comida, tem balinha. Mas tem comida, eletrônico, tipo, calça tem. jeans ou é... Tudo. Na de Tel Aviv tem. Não, você encontra tudo no Shuk, principalmente no de Jerusalém, que é muito maior, que é na cidade velha. Pechincha-se. É impreterível. Sempre. Se você não consegue. pechinchar, eles ficam ofendidos. Não, e eles são Ficam agressivos na chateados. venda. Uma amiga minha tava lá, é até engraçada essa história, ela se interessou por uma capa de almofada e foi perguntar quanto era. E o cara começou a tentar negociar com ela não queria. Ela foi embora, ele puxou ela pela mão, começou a botar dedo na cara dela. Eu quase falando, apanhei. falando que você é absurdo você Por isso. fazer eu perder meu tempo com isso. Eu tenho minha família pra sustentar. Ela começou a chorar, pediu desculpas e comprou. Então funciona. Você tomou... Eu entrei numa loja, né, lá nesse coisa, de mulher, né, pra dar uma olhadinha só, pra ver o que tinha. Aí o cara, quer alguma coisa? Ah, não, muito obrigada, tô só olhando. Aí o cara, mas veja isso, não sei o que. Eu, ai, muito lindo, obrigada. Aí o cara começou a, tipo, me encurralar, assim, na parede, né. E eu com uma excursão, o pessoal lá fora, eu entrei sozinha, sabe aquela escapadinha que você dá da excursão? Tipo, todo mundo fala, não sai! Aí eu saí. Claro. O cara começou a gritar, e eu comecei a ficar nervosa, não entendi, né. Aí eu, gente... Alguém! Comecei a gritar o nome do pessoal, não veio ninguém, né? Aí o cara viu que eu tava gritando e me deixou sair da loja. Mas falou assim, eu não mandei você entrar na minha loja, você não tem que vir aqui perguntar o preço, se você quiser, você entra e compra. Aí eu... É bem assim. Mas eles também negociam bastante. Negociam muito. Mas então o ideal é não perguntar o preço, é isso pelo que eu tô entendendo? Você vê de fora, assim, dá uma olhadinha, assim, estica o olho, e se tiver muito interessado, você entra. Se você não quiser se aborrecer. Tem muito suco de fruta fresca. Gente, isso é um paraíso de frutas. Eu nunca vi. Eu passava todos os dias tomando suco de melancia com romã, suco de romã. É o Um copo mais, desse tamanho de suco de romã, que você nunca toma, que aqui romã é grãos no ano novo, né? E custa R$200, assim. Suco de grapefruit, suco de muita fruta. Então tem 1000 barracas de fruta. Por exemplo, Tel Aviv na orla inteira tem barraquinhas de fruta. Você toma muito suco de fruta, é muito saudável. Uma dica é experimentar o mel de tâmaras. Lá, tâmara é uma delícia e o mel consegue ser ainda mais gostoso, na minha opinião. Eu, quando vejo notícia de Israel, é sempre estourou uma bomba, guerra. Aí eu pensei, meu Deus, ir pra Israel deve ser um horror. E aí eu comecei a conversar com as pessoas falando que, ao contrário, Israel é o máximo. Sim. É muito seguro. Muito seguro. Andar na rua à noite. Ah, madrugada você pode ir pro parque correr, fazer. Não vai Mulher não acontecer tem nada risco com de ser você. estuprada. Não existe. Não, e a mulher pode andar livre lá também, né? Não tem nenhuma regra de vestimenta, a mulher pode dirigir, a mulher pode votar, a mulher pode se candidatar. A Israel teve uma das primeiras ministras do mundo foi israelense com Golda Meir. Então, em relação a essa questão de gênero, por mais que dentro da religião judaica exista alguma diferença, mas trata na questão religiosa. Quanto a país, Israel é super livre. Quanto a homossexual também, lá você tem... Tel Aviv, Uma das a gente maiores fez paradas aqui, gays, a gente fez aqui um programa sobre gay friendly e fiquei surpreso quando sabe que Tel Aviv é um dos Totalmente mais... gay uma friendly, capital, onde tem parada mundial, gay, é a capital terceira maior mundial. do mundo, se não me engano.
Uma coisa interessante, assim, que todas as casas lá tem tipo um bunker. Um lugar, um quarto de proteção seguro, que se tiver um ataque, No alguma hotel coisa... também? Em todos os lugares. Em todos No os ponto lugares. de ônibus No ponto também de já ônibus tem estrutura de Mentira. bunker. Todos os Mas no lugares sul, perto da faixa de Gaza, tem. Eu fui lá, é cheio de. É protegido. É para No um ponto lugar, de ônibus. todas as casas. Você mora lá, todas as casas têm. É uma coisa normal, todas as casas têm. E tem um alerta, uma sirene que toca se tiver alguma coisa. E quando toca essa sirene... Você tem X segundos você ou tem minutos. X minutos para correr e ir para esse... bunker. Próximo a Gaza, não tem nem como ir para um bunker. Então, eles recomendam você se jogar próximo de um muro mais alto. Mas hoje em dia, eles já têm tecnologia para bater esses mísseis que chegam, né? O chamado aquela- o domo o de domo aço, de de pata aço. barzela, que eles conseguem interceptar. Então, hoje em dia, a chance de cair um míssil lá é muito difícil. Quando tem um atentado, em horas, depois que acontece uma explosão, alguma coisa, aquilo é rapidamente reconstruído. E muito importante também, se você está viajando, não deixar sua bolsa solta. Porque se você deixa sua bolsa solta, vai no toalete, Uma vai fazer mochila, outra coisa, nunca. você perdeu. Vem um robô e explode. É mesmo? Explode. Eles dão fim naquela bolsa. no aquela aeroporto, bolsa. então, pelo amor Não, no de Deus, aeroporto, não. você no aeroporto vê as pessoas checando as lixeiras. Você tem, aeroporto a nem profissão pensa. lá é checador de lixeira. Hoje em dia, os atentados estão se dando mais com facadas ou com carro, agora como tem na Europa também. Mas tem um número comparativo com a Europa hoje em dia é muito menor. Você sente o peso histórico de estar em Jerusalém, de quantas vidas foram perdidas lutando pela conquista de Jerusalém. Então você realmente sente naquelas pedras, naquelas muralhas, que tem, sabe, um peso histórico. Que nem quando você vai para Atenas e vê o Partenon e fala, meu Deus, sabe assim, As você... pirâmides do Egito, é um negócio... você sente essa temporalidade, essas vidas ali. Não, e tem uma outra coisa lá também que eu senti. Eu não sou religiosa, então eu fui pra lá e eu lembro que antes, que nem catecismo eu fiz, não sabia quase nada. Eu pedi pra uma amiga minha que é catecismo, eu ficava, me empreste um livrinho aí que tem as histórias dos milagres, alguma coisa, pra não ficar perdida. Pra eu Histórias dos saber milagres. pelo menos É alguma aquela coisa. ideia que judeu não tem milagre, não. Aí tá, estudei, cheguei lá com a lição feita. Mas assim, apesar de não ser religiosa, quando você chega em Jerusalém, você se emociona com a fé de Das pessoas que são são as três religiosas. maiores Porque é religiões do mundo muito que estão lá forte. representadas. O Você Muro não das entra no- Lamentações é em Jerusalém. Jerusalém. E outra coisa, a prefeitura de Jerusalém, assim, é proibido por lei você ter cartaz. Não é Nova York, tipo Times Square, é o oposto de Times Square, que você tem todos os cartazes do mundo em neon, não. Todas as fachadas, obrigatoriamente, tem que ser naquela paleta de cores de pedra. Ou é pedra ou é fachada de pedra. É Então, pedra, tudo. é. Então não tem. Então, é tudo pedra e verde. Então é a coisa mais... Você está andando para um lugar assim, é tudo pedra, bege, pedra, tudo chão de pedra e aquelas... Tudo bem uniforme. Tudo é uniforme. E é a legal em coloração. Jerusalém que, assim, você vai lá no Muro das Lamentações, mas você anda um pouco, você chega na Ben Yehuda, são realidades diferentes. Muito Por um lado, diferente. aquela história lá, todo aquele histórico, o peso da religião ali, e do outro lado, pô, é a Gita, Ben Yehuda. O que é esse lugar? Ben Yehuda. Ben Yehuda. É uma rua, que é tipo uma rua principal, onde vão todos os turistas, são cheios de lojas de Israel. Cheio de lojinha e tal. E aí tem os loucos lá da rua, os artistas que ficam lá com chapéuzinho. Então, assim, tem uma tocando. dinâmica muito legal E também. o povo de Israel parecia agora. É o povo de Israel. Mas o povo de Israel é boa gente? Eu acho. Mas assim, eles são meio secos, Depende, né? são áridos pelo próprio clima. Eu acho que o clima influencia, assim, sabe? É muita pedra, muita areia, muito chão. Tem uma certa aridez. Eles gritam muito, né? É normal falar alto. Eles gritam, É eles normal falar gesticulam. alto, gesticulando. Assim na Itália eles usam muito, né? Em Israel tem outro significado. É espere um pouco. Você tá falando com alguém tá ocupado, eles fazem assim, e se você não entendeu, Esse azar é tipo, seu. me dá um minuto. Eles fazem assim e gesticulam, gritam, e eles são chamados de sabra porque é uma fruta que é muito espinhosa por fora, mas por dentro é Doce. suculenta. E doce. É aquele figo, sabe? Sabra é aquele... Meu marido é sabra, então é aquele figo que fala que dentro é doce e por fora é espinhento. Em Jerusalém, você tem a opção para noite, a antiga estação ferroviária. Lá você tem vários bares, você tem uma vida noturna agitada e é um lugar muito legal por conta dessa atividade noturna na Cidade Sagrada. Quanto tempo em Jerusalém? Você acha que 2 dias em Jerusalém é o suficiente? Interminável Jerusalém, mas eu acho que no 3, mínimo. 4 dias consegue ver tudo. É. Você tem o museu Yad Vashem, que Yad é, Vashem assim, é uma além coisa do Museu das impressionante. Lamentações, é um lugar que você tem que ir. O Yad Vashem é o museu do Holocausto. Você foi nesse museu? Não fui no museu, mas fui no Muro das Lamentações, fiz tudo. A única coisa que eu fiquei triste realmente de não ter conseguido ir foi no museu. Foi no museu. E esse museu é muito legal. Legal o tema dele não, mas a maneira como ele aborda, que ele não é pedante. Você fica muito triste, você é chocado, ainda mais se você teve algum parente, algum ente que passou por lá. Mas ele conta a história, ele é bem educativo e não vai mostrar... O propósito não é chocar você de uma maneira
explícita, é Sei. implícita. Então, por exemplo, tem, assim, isso que eu acho realmente inacreditável. Faz você sentir o que você é para sentir, mas sem mostrar exatamente aquilo. Então, você entra numa sala que você vê pontinhos de luz como se fossem estrelas, assim, sabe? Numa abóbada, assim. Eles têm um lugar que é das crianças, Das né? crianças, São algumas nossa. velas e o reflexo do ambiente que o número de crianças teriam sido mortas durante o Holocausto. Mas são Então, só pontinhos de... são feixes de luz. E não tem como você sair de lá sem se emocionar. Em geral, você termina em silêncio, assim. As pessoas saem em silêncio, assim, sabe? Sim, Mas você sai também, já cai direto já num cai jardim, direto num jardim que lindo, tem com as astral. árvores. É muito uma pra legal. cada grande homem. Tem a árvore Justo do das Schindler, o Nações. Justo das Nações. É isso, olha. É uma coisa, assim... que reflexão, É pra reflexão, pra emoção. Além do Muro das Lamentações. Você tem o Santo O Sepulcro. Santo Sepulcro não tem jeito, né? É um lugar que eu fui acho que umas 50 vezes. Quando eu dava volta, daqui a pouco, puma. Ai, deixa eu dar uma entradinha de novo. E fui de dia, de noite, de tarde, assim. Até porque tem horário que tá muito cheio, então não é legal de ir. Aí eu consegui pegar alguns horários bem Você fez vazios. o passeio por baixo do muro? Sim. Aquilo é incrível. Que é o quê, exatamente? Que é as escavações que acontecem do sempre. muro, Tem nem 2 semanas, descobriram um teatro romano debaixo do muro. Ah, eu vi isso, eu vi. Então, assim, tem várias descobertas que são feitas porque é uma cidade que passou na mão de todo mundo. né? Jerusalém já foi dos judeus, depois otomanos, assírios, babilônios, ingleses, e por aí vai. Então, assim, você tem um pouco de história de cada grupo étnico que passou por lá, religioso, enfim. Uma coisa a ser observada é Shabat e feriados judaicos, porque dependendo, se você esquecer disso, você realmente vai ter problema porque as coisas estarão fechadas, porque começa assim, digamos, grosseiramente, na primeira estrela que surge na sexta-feira e vai até sábado. Então, domingo é a segunda-feira, por assim dizer. Tudo funciona normal. Mas se... Mas é de verdade? Domingo é tipo segunda, dia de É. trabalho? Em hebraico é Yom Rishon, é o primeiro dia. É o primeiro dia. Ah, assim, tanto é que segunda é segunda. então é isso. Começa a semana no domingo. E sábado é o domingo. E terça é quinta e segunda é dia 15 de maio. Não, mas é que assim, Tel Aviv você pode encontrar muita coisa aberta, mas em Jerusalém, quando é Shabat, você não tem ônibus, não tem transporte. nada. Você não tá Porque tem esse entendendo. negócio da religião, que aí não pode usar transporte, não pode usar energia. Mas pode sair de Não carro. pode começar fogo, Não. não Não, pode... na verdade você pode, não tem uma lei que te proíba. Sei, É só ah, religiosa. Só pra quem Se segue. você não é Sim, religioso... o pessoal vai te olhar torto, dependendo do lugar onde você passar. Então é bom ficar com isso bem Olhar, na cabeça antes da viagem. Pra... E mais do que isso, não organizado. adianta se basear no calendário do ano anterior, porque cada ano muda. Muda, porque é lunar o calendário, não é igual ao nosso. Então não é que cai naquele dia, Sei. naquele ano, mas Sim, no outro ano é outro outro ano é dia. outro dia. Tel Aviv, o que tem pra fazer em Tel Tem Aviv? praia. É praia. Praia, tem noite. E praia, biquíni, Tranquilão. sunga... Tranquilo, Você pega sua Biquíni brasileiro, pode? Sim. Pode. Você tem alguns lugares em Israel que na praia você tem divisão para homens e mulheres. No Mar Morto, em Eilat, que é no extremo sul também. Você respeita por... Mas no Mar Morto não pode a família toda? Pode. Não, você tem áreas só para mulheres. Ah, tá. Que aí o Tipo área... vagão pra mulher. Sim, Eu já fui. Na área só pra mulher? Eu tenho uma tia religiosa e aí ela só pode ir no de mulher. Aí eu fui lá com ela. Aí você chega e tem um murozinho. O lado das mulheres, o lado dos homens. Aí eu fui lá pro lado das mulheres. Mas é só um pedacinho naquela grande Sei, hora de Tel Aviv. entendi. Mas Tel Aviv é muito desenvolvido. E é um lugar, assim, de praia, com segurança. Então tem uma orla maravilhosa pra você correr. Tem até balança pública pra você se pesar Gira. na orla. Sério. Água Isso aí eu não vi, não. Não Tem vi, não. Cheguei balança, porque perto, eu não. fui lá. A água do mar é quente, é gelada? É boa a temperatura. boa, é não é boa. geladinha que nem no Rio, não. É boa. E tem, assim, uma parte da orla que é toda de restaurantes, lojinha, tudo com deck, assim, sabe? É muito gostoso. Então Tel Aviv é um lugar pra ir mais pra relaxar. Tipo, seria o equivalente ao Rio aqui. É. É uma cidade muito agitada. Balada. É praia e agito noturno. Ah, tem tipo balada mesmo? Balada Noturno? tem. Mas Tem, rola tem muita pegação noite. em Tel Aviv? Rola, mas é outro esquema lá. Lá você não chega, fala com a pessoa, nananã, e já fica na hora. Acho que é meio que o processo lá é diferente. Você conhece na night, aí troca um telefoninho e desenrola depois. Eles não são muito diretos, não. Eu acho importante, quem não curtir uma comida apimentada, tomar cuidado, que a comida lá é bem apimentada. Então, chegando no restaurante, fala Bli Harif, que é tipo sem pimenta, e aí vai dar tudo certo. E mesmo eu não sendo judeu ou não sendo religioso,
Vale a pena ir pra Israel? A diversão é garantida. É mesmo? Não, são muitos lugares bonitos e tem, assim, tanto extremo frio, extremo calor, tem tanto uma cidade super religiosa quanto uma cidade super agito, que é Tel Aviv. Tem um lugar muito pequeno, mas que tem de tudo, assim, não tem como não ser maneiro. Sim, e a viagem transborda por todos os segmentos, assim, você tem viagem religiosa, viagem cultural, histórica, tecnológica. O deserto, o Negev, que é uma coisa maravilhosa, é belíssimo. Eu amo o deserto, eu gosto de todo quanto tipo de deserto. É realmente muito, muito, muito bonito. Você acha que deserto é um monte de nada? Não. Não, e no deserto de Israel você ainda vai para questões de saúde, porque você tem o Mar Morto, que é um reduto terapêutico do mundo. As pessoas vão lá para curar as perebas e tudo. Então, assim, Mas por quê? Porque a água do Mar Morto é, muito muito salgada. E é o Queima sal. tudo. Sabe aquela pelinha que a gente arranca, assim? Essa pelinha, você entra lá, queima, arde. Horrores. Porque é muito mineral, forte. muito... Tem parte do corpo que você nem sabe que tem e dói. E dói. Você mergulhou também? Mergulhei. Não, mergulhei e ainda Não deixei pode cair mergulhar, água no olho, que é pior. Deixou cair no olho? Não, porque às vezes você se mexe assim, sabe aquele respingo de água? Nossa, E aí você... arde muito? Não, você não consegue abrir. Tipo, eu saía correndo assim, tentando enxergar e tem um chuveiro lá Tem com água chuveiro, com água doce, aí você tá. molha, para na hora. Eilat. Eilat. É que é lá embaixo, lá na Mar pontinha, Vermelho. assim, Fronteira já é. com Egito e Jordânia. Egito e Jordânia. Quando a gente foi tudo bem. Na volta da fronteira, eles falaram assim, a gente vai ter que esperar um pouco, nós precisamos averiguar umas coisas aqui, queremos fazer umas perguntas. Eu falei, meu Deus do céu. Você passa toda a burocracia de Israel, paga, dá passaporte, Tudo aí você certinho. fala assim, acabou, pá. Aí fecha, tipo, o portão ali atrás de você com aqueles caras todo armados. Aquelas aí tem, cerca tipo, de arame uns 200 farpado. metros de terra de ninguém até você chegar na fronteira Uma cerquinha. com a cerquinha com a Jordânia e você vai puxando a sua malinha, tipo, cara armado aqui, cara armado lá, e você vai andando, você, ai meu Deus, eu tô na terra de ninguém. Aí tá, beleza, nada acontece, você chega na Jordânia, entra, e depois a volta tensa de novo, né? No ano passado, quando eu fui, eu ia pra Eilat, aí eu decidi, sei lá, tipo, na semana, pra ir no fim de semana. E Eilat é isso, né? É muito... É tipo, é o point ali do, cheio do de verão. resort, Mas no final É o Búzios de Israel, é o point. Então, chega lá julho, agosto, que é o auge do verão, Bomba. a parada tá lotada. É. Aí eu resolvi, tipo, sei lá, quinta-feira pra ir na sexta. Aí fui ver preço de hotel, tava tudo muito caro, tudo muito lotado. Aí eu encontrei um Hilton, que tava com preço, tipo, mais barato do que o albergue que eu ia ficar. Aí tinha que atravessar a fronteira. Eu fiquei no Hilton de Taba. E assim, super luxo, quartão, piscinona. Fiquei em Taba e também, outra fiquei no coisa. resort, Você também maravilhoso. ficou? Eu atravessei também, fui por Taba e assim, pertinho, né, de lado, Israel, do lado. colado, tipo, nem 10 minutos. Eu fui de ônibus. Eu também, sei lá, acho que 5 10 minutos minutos, atravessando. no máximo, você já tá ali na fronteira com Israel, entra. E pra quem Tem- quer tranquilidade é legal também, porque Eilat fica assim, tipo, é muito... não, E é muito muito jovem, lotado, tipo, muito jovem, saindo da escola, vamos fazer formatura, vamos pra onde? Vamos pra Eilat. Então vem aquelas É excursões. o porto seguro deles também. Eu morei 5 todo meses em mundo Eilat. bebendo. Mas eu não recomendo morar 5 Não, meses, não. não. Passar o feriado, final de semana, feriado, vale a ok, pena. vamos. Morar 5 meses A em gente Eilat. mergulha, né? Vai pra Eilat Sim, pra mergulhar. sim. Eilat o grande tá mergulhando no Mar negócio é Vermelho. mergulhar. Mar Vermelho é o melhor lugar um dos melhores lugares do mundo para você mergulhar por causa da geografia dele. Então, assim, você tem inúmeros arrecifes, você tem lá em Israel, que não são nativos de lá, mas você tem uns golfinhos também, que você consegue nadar com os golfinhos. Você tem um aquário, que você entra, ele é construído debaixo da água, então você consegue ver, Tem um andar. restaurante embaixo Restaurante d'água. debaixo É, da um água. restaurante Anda de embaixo d'água. submarino Você também. anda submarino anda com submarino. umas escotilhas no chão, então você vai vendo os peixes. É fantástico. O melhor lugar do mundo pra mergulhar assim, lá perto, é lá no Egito, né? Mas o Eilat é fantástico você mergulhar, você gosta desse tipo de natureza. E você tá no deserto, você tem toda a parede de montanhas da Jordânia de um lado, você tem o Egito no outro, aquela aridez. É lindo, é lindo. E o mar na sua frente, com inúmeros... vários tons de azul turquesa. Muito bonito. Um lugar para você visitar em Israel, se você quiser sair um pouquinho daquele roteiro comum e tradicional, é ir para o extremo norte do país, na divisa com o Líbano, para conhecer Rosh Hanikra, que é um lugar que fica no alto de um penhasco. Você pega um teleférico, desce, tem uma série de cavernas à beira-mar, que as ondas do mar ficam entrando, e você, para explorar essas grutas, essas cavernas, você meio que tem que ficar esperando a onda entrar e sair. Então, é bem divertido, além de muito bonito, bem diferente, e a visão lá de cima é um espetáculo. E é fácil alugar carro? Esses passeios a gente faz de ônibus ou faz de avião pra ir do norte pro sul? Sei Não, lá. tudo de carro. Eu fiz tudo de carro, Tudo de Basicamente, Israel é muito pequeno. É basicamente 5 horas você vai de norte a sul e 1 hora você vai de leste a oeste. As estradas são boas? São ótimas. São. A E são única coisa é que quase não tem posto de gasolina no deserto. Eu fiquei muito... Eu falava assim, vai acabar a gasolina, vai acabar a gasolina. Não vai acabar a gasolina. Tem um posto, põe gasolina, porque não é comum, assim. Israel faz fronteira com o quê? Com a Jordânia, Jordânia, o com o Egito. Egito.
Líbano e Síria. Líbano. E Mar Sim, Mediterrâneo é, e Mar Vermelho embaixo. Entendi. Então, se você quer fazer uma viagem, por exemplo, casada, Israel e Jordânia, é ótimo. Foi o que eu fiz. Atravessei a fronteira ali pra ir até Pé, Trácaba, e fui tranquilo. Jordânia é o mais liberal, digamos assim, mais ocidentalizado dos países islâmicos. Então não tem esse problema, você não precisa se cobrir para visitar perto, não tem foi nada tranquilo. disso. Fiz toda essa parte Nazaré. religiosa. Fiz Nazaré, Belém, Jericó, tudo isso Ao eu redor fiz, do Mar da Galileia também, né? Você Fiz, tem o Monte das fiquei. Beatitudes, onde Fiquei 3 Jesus... dias, o Sermão da Montanha. Sermão da Foi Montanha. lá. Você tem a igreja de... Que, infelizmente, você tem atos terroristas pros dois lados. A igreja de Tabra foi queimada por... Acho que foram por judeus extremistas também. Sei. Era uma igreja muito bonita com os mosaicos. Você tem Cafarnaum, que é onde Tem a Jesus casa teria... de Pedro. a casa de Pedro, lá Isso, perto da igreja, né? Isso. Perto do rio do Mar da Galileia, onde ele teria andado. O Mar da Galileia também você consegue fazer passeios de barco. Eu fiz lindo. Sim. Fez passeio Fiz de barco, passeio de né? barco pelo mar, fomos pra Cafarnaum. Eu fiz novela bíblica, né? Fiz. Verdade. Fiz série. Aí, pra você conhecer de perto. Eu fiz uma que era a cura do paralítico. Fomos lá no lugar onde Jesus curou o paralítico. Aí você vê de perto, gente, é uma emoção muito grande, né? De você saber que você realmente Não, que está aquele lá. lugar é aquele lugar. É aquele lugar. né? Você ouve aquele lugar. tantas Pois histórias é. E é por ali. falar de Jesus e mar e água, os vinhos israelenses são deliciosos. E falando em vinho, eu tive Tem, em você Canaã, tomou né, que é vinho? onde teve o primeiro milagre de Cristo, né, transformar água em vinho, e eu fiz a renovação de bodas de casamento lá. Mas que foi uma coisa assim por acaso, a gente foi visitar, do nada, e viu o pessoal tirando foto com um papelzinho, tipo um diploma, todo mundo tirando foto com aquele diploma. Eu falei, rapaz, o que é isso? A gente fala assim, renovação de voz. Eu falei, como é que é isso? É só pagar uma taxazinha ali pra aquele padre, paga uma taxazinha ali, enfim, não lembro mais o valor ali pro padre, aí você chega lá, tem todos os idiomas, inclusive em português, aí eles vão lá, coloca o seu nome, você faz a pose, pá, renovação de votos na igreja de Canaã. Mas eu tenho, vocês não têm, eu tenho. Renovou. E a gente falta falar de Massada, né? Que é uma coisa Massada, impressionante, assim, que é pertinho do Mar Morto, por Que é o exemplo. quê? Frente. Massada foi um castelo que ele foi levantado pelo rei Herodes, mas na verdade a história acontece mesmo quando os romanos invadem Israel. No alto de Sim, morro. no alto de morro, morro. que é muito difícil o acesso. E eles vão conquistando e fica um grupo de soldados lá que protegem a Massada dos romanos. Os romanos conseguem subir, não conseguem descer, e no momento eles resolvem todos se matar para não serem pegos pelos romanos. Eu faria isso tranquilamente. E aí, Deve ser bom você ser pego, assim. mas é muito interessante Massada, você tem o teleférico, mas você pode fazer a trilha. Recomendável sempre estar com água, porque é uma trilha que você não tem nada. E é bom pra tonificar as pernocas, porque o negócio bem- é alto, é pesado. Né? Se os soldados romanos não conseguiram subir, Lá em cima, então, você tem aqueles aquedutos, aqueles, assim, Sim, sabe? sim. É realmente, tá preservado, bem preservado. É tipo uma Sim. cidade lá em Uma cima, cidade lá né? em cima. sim, e você de lá consegue ver o Mar Morto. Visual não... é lindo, sim, né? sim, é Nossa, fantástico. lunar. O nascer do sol lá, muita gente sobe pra ver o nascer do sol. Que também se vê o nascer do sol no deserto. O deserto, à noite, é fantástico, aquele céu de estrelas, que você consegue ver na tenda beduína, e o nascer do sol em Massada. Normalmente esse é o programa. E aí você, depois de Massada, você ainda consegue ir pra Engedi, que é um oásis no meio do deserto, que é um lugar muito bonito, você tem uma cachoeirinha, né, que é muito legal, que não fica muito distante. Então, assim, já por ser pequeno, em 10 dias você consegue, mas você vai ficar fazendo viagens muito intensas Indo pra... mesmo. né? A gente não falou do Rio Jordão. Sim, Rio Jordão. O Rio Jordão pode mergulhar normal? Eu fiz renovei o batismo lá, o meu. Mas o moço No Rio- veio e fez muito. Depende da época que eles liberam ou não liberam. Porque às vezes eles fecham o Rio Jordão por causa do Mar da Galileia, que é de onde vem parte da água. Que vem do Golan, que na verdade é muito legal. Você vai no inverno, você tem o Monte Hermon, que você consegue esquiar em Israel. Tem neve. Sim, no tem Rio Rola de Janeiro. neve. O problema é conseguir chegar lá, porque todo israelense vai. Então você pega um trânsito, você pega os hotéis todos lotados. Mas daí o Rio Jordão fecha no sentido de mergulhar, mas Mergulhar, você pode ir lá ele ver. continua. Você continua descendo, você tem. Rola rafting no Rio Jordão. Tem rafting. Eu fiz A rafting. gente sabe, ninguém morre afogado, ninguém... Lá é Não, é um negócio meio lento, assim, mas é legal. Rola rafting no Rio Jordão. Aliás, se alguém quiser agora fazer um batismozinho, ó, tá aqui. água do Trouxe Rio água Jordão. do Jordão? Ela tava cheia, só que aí um vai pedindo pouquinho, vai pedindo pouquinho, sobre isso. Então, Mas vale a pena. Vai que Essa água tem muito Agora tempo transforma aí. em vinho. Ó, já tem coisa de dengue aqui. ó, Tô vendo aqui, ó. sagrada. Foto Mas se de você dengue. mesma pegou essa água, Meu né? marido que pegou, Basicamente, essa brincadeira de turismo é assim, é viajar muito, se divertir muito e gastar pouco. Sempre. E daí Israel dá pra se divertir muito, dá pra gastar pouco. Dá pra gastar pouco. Lá é o lugar pra gastar É um pouco. lugar onde as pessoas já gostam de pechinchar e gastar. Eu fiquei muito curioso de ir pra Israel, sabia? Me convenceu. Que bom. Deve ser um lugar muito bonito. Olha que eu não sou religioso, nada disso, mas deve ser emocionante É mesmo. emocionante, é diferente. E as porque pessoas tem falam com muita paixão sobre muito, Israel. muito. Você percebe que quando fala assim, das cores, o pôr de sol,
Israel, nas pedras, em Jerusalém, um lugar sagrado. Você quer ir? Já vou me programar, já vou botar na minha cabecinha aqui, programar essa próxima viagem. Já pega e já faz junto com a Jordânia, já atravessa, vai pra Petra. Já faz de tudo. Exatamente. Gostei. E você baixa o aplicativo do Decolar.com aí e receba várias ofertas exclusivas só pra você.